Enquanto acredito que você vai pausar e poder estudar, né? Você já aprendeu que crimes contra a vida, liberdade e presidente da República, crimes contra o patrimônio ou a fé pública da União, dos estados e municípios, blá blá blá, crimes contra a administração pública por quem está ao seu serviço, e também no caso de crime de genocídio, quando a gente for brasileiro e domiciliado no Brasil. Então, genocídio, para tu responder pelo crime de genocídio, você tem que ser o quê? Brasileiro e ser domiciliado no Brasil. Só decorar, somente isso. E a condicionada, veja que vocês já anotaram, se não, aperta pause logo e anotem. Então, senhores, e a condicionada possui condições, como já falou a própria nomenclatura. Ou seja, possui condições. Qual é a condição? Não ter sido absolvido. Não ter sido absolvido no estrangeiro. Ou seja, se você for absolvido no estrangeiro, não será crime. Se você, se lá no país não era crime, também não vai ser crime. Entendeu? Por exemplo, aborto. Nós temos um exemplo perfeito. Suponha que na Argentina estamos diante de um país que legalizou o aborto. Tudo bem, pode abortar. Não é crime. Sem problema algum. Apesar que é muito forte. Mas sem problema algum. Agora, cuidado com a condicionada. Por que, professor? Cuidado com a condicionada. Suponha que na Argentina o porte de droga não é considerado... foi liberado. Não é uma infração penal. Foi liberado, inclusive o tráfico de drogas. Aí você está lá fumando beck e dá para o agente. Para dar um beck também para outra pessoa. Só em você estar dando é um tráfico de drogas conforme o Brasil, mas lá não é. Pode ficar tranquilo, você também não vai responder no Brasil. Porque lá não é. Entretanto, se lá for, como não está especificado aqui, ó. Gente, eu quero dizer para vocês, fiquem atentos que eu estou falando. Somente aqui é considerado, ó. Somente aqui é considerado o quê? É considerado como crime incondicionado. Incondicionado, que não tem condições. Você vai responder ainda que for absolvido ou não. Tudo bem? Tudo bom? Na boa, vamos lá. Enquanto aqui, nos crimes, olha só, aqui já é condicionado. Senhores, aqui, ó. Aqui já é considerado o quê? Crime condicionado. Crime que pode ser condicionado. Ou seja, requer condições. Por exemplo, quais são os crimes condicionados? Que possuem condições de ser crime lá, de você não ter sido absolvido no estrangeiro, que se foi também não interessa aqui no Brasil. Primeiro, que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Que por tratado ou obrigação o Brasil aceitou esse tratado de obrigação e aceitou a reprimir, como racismo e assim vai. Então, nesse caso, é considerado o quê? Condicionado. Se você praticar um crime de racismo no estrangeiro, por exemplo, nos Estados Unidos, lá você pode fazer algumas coisas, né, em questão de racismo. Então, veja bem, nesse caso, por lá não ser crime, porque parece ser um direito de liberdade de expressão absoluto, no Brasil também não será crime, porque possui essa condição. Então, estou dando um exemplo aqui. Praticar, e também condicionado os crimes que são praticados por brasileiro. Então, ele está dizendo o quê? Todos os crimes, exceto que não tiver lá na incondicionada. Qualquer crime praticado por brasileiro, o agente ele pode responder no Brasil, desde que, cuidado com isso, ele pode responder no Brasil, desde que ele não seja absolvido, né, no estrangeiro, ou ter sido beneficiado por uma lei mais favorável. É um dos exemplos que pode cair na sua prova.
Outro condicionado também é cuidado com isso, que cai bastante prova, incrível que pareça, muita gente erra. Olha, gente, aqui é diferente de territorialidade, por favor, não confunda. Quando for praticados em aeronaves ou as embarcações brasileiras. Agora veja, aqui ele está falando o quê? Os praticados em aeronaves e embarcações brasileiras, sejam de mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não serem julgados. O que está falando aqui? Ó? Na territorialidade, quando é aeronave ou embarcação brasileira, só para revisar para você, se for mercante ou de propriedade privada, e aqui está dizendo que é brasileira, né? Se for o que? A aeronave ou uma embarcação brasileira, mercante ou privada, só se aplica o direito penal, só se aplica a nossa legislação penal se essas embarcações e essa aeronave, veja bem, essa embarcação e essa aeronave brasileira estiver em alto mar, né? Se estiver em alto mar, você já aprendeu comigo, ou se ela estiver no mar territorial correspondente do Brasil ou no espaço aéreo brasileiro. No caso, é territorialidade. Por quê? Porque extensão território nacional. E alto mar não é estrangeiro, que eu já expliquei para vocês. Por favor, não erre isso. Aqui já são os crimes praticados aonde? No mar territorial do estrangeiro e no espaço aéreo do estrangeiro. Ou seja, não foi em alto mar. Não foi no espaço aéreo ou mar territorial do Brasil. Não foi. Foi praticado no mar territorial do estrangeiro, no espaço aéreo do estrangeiro. Nesse caso, você vai ser aplicado a lei brasileira, desde o que não venha uma lei mais favorável, uma abolício crime, né, que aboliu o crime, viu? Cuidado com isso, porque se houve abolício crimes aqui, não vai ser, você também, aqui no Brasil não será aplicado a lei brasileira porque você foi beneficiado no exterior, porque tem essa condição. Tudo bem? Então, praticadas aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Tudo bem? E olha só, no caso inciso 1º, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Então, como eu falei, incondicionado, independente se você for absolvido ou condenado, não interessa, você vai responder no Brasil. O agente ele é punido segundo a lei brasileira. Tudo bem? No caso, inciso 2, que é o quê? Que é o condicionado, a aplicação da lei brasileira, anotem isso aqui, por favor, que cai na sua prova, ela vai depender do concurso das seguintes ações. Condições. Lá vem as condições, eu tenho mais condições. Tá vendo que a condicionada, além disso, possui mais condições? Qual é a primeira condição, professor? O agente ele tem que entrar no território nacional. Se o agente não entrar no território nacional, não há o que se fazer. Ou seja, ele precisa entrar no território nacional. Outro, se o fato punível também é no país em que foi praticado. Porque se lá você pode vender maconha, não é tráfico de drogas, porque houve abolício crime de tráfico de drogas e não é, fique tranquilo, você não vai responder no Brasil. Sem problema algum. Se você praticou lá, né? Não estou falando de tráfico internacional de drogas. Estou falando que você praticou lá. Não é que você pratica no Brasil e lá. Porque se for você praticar no Brasil e lá, para você responder pelo menos pelo que está respondendo aqui. Entendeu? É outra coisa. Entretanto, estou falando do quê? De algumas situações que você pode cometer o crime, que lá não é mais crime e que você não vai ter problema nenhum no Brasil. Tudo bem? O que você vai ter problema no Brasil é só se você praticar esses crimes aqui, ó. Que é o quê? Contra a vida e liberdade do presidente da República, contra o patrimônio ou a fé pública da União, dos entes, né? Ou da administração pública, e contra a administração pública por quem está a serviço, e também de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Né? Então, quando a gente for brasileiro ou domiciliado no Brasil, esse domiciliado no Brasil ele pode ser estrangeiro, né? É interessante falar. Tudo bem, senhores? Além disso, eu quero que vocês entendam que quando o território estrangeiro, eles não sejam julgados, certo? Além disso,
está o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Ou seja, o crime precisa estar incluído entre aqueles que a lei autoriza a extradição. Ou seja, a lei brasileira tem que autorizar a extradição de um brasileiro que praticou determinado crime. Se não for, não há o que se falar, tem que ter essa condição. Extradição, pessoas, por exemplo, é extraditar o brasileiro, trazer ele de volta para cá. Tudo bem? Não ter sido, é um exemplo, né? Pode ser também diferente. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro. Isso aqui é importante, cai demais. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter tido aí cumprido a pena. É possível também que você não cumpriu a pena ainda lá e você pode cumprir perfeitamente a pena aqui. Anotem isso, que isso é importante, viu? E não ter sido agente ainda perdoado no estrangeiro. Não interessa se você foi perdoado no estrangeiro. Ou melhor, interessa sim se você foi perdoado no estrangeiro. Porque se você for perdoado no estrangeiro, você não vai responder no Brasil. Porque você tem que ser condenado. Você tem que responder. Lá tem que ser crime. Tudo bem? Então, não ter sido agente perdoado no estrangeiro, porque se você for perdoado, você acaba não respondendo no Brasil. Por outro motivo, não está extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. E nem mesmo pela abolição crimes. Nem mesmo pela abolição crimes. Professor, parece difícil, mas não é não. Vamos por mim. Então, senhores, a lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior e, além disso, não for pedida ou for negada a extradição e houve requisição do ministro da Justiça. Entendeu? Que não é nossa aula ainda. Ou seja, aqui nós temos um exemplo perfeitamente. Então, a lei brasileira aplica também o crime, ou seja, aqui é um exemplo de hipercondicionada. Aqui é um exemplo perfeito de uma situação considerada o quê? Hipercondicionada. Ó, Por que é hipercondicionada, professor? Porque quem praticou o crime foi o estrangeiro contra o brasileiro. Fora do Brasil, ou seja, no estrangeiro. Caso sejam reunidas essas condições aqui, ó, entrar o agente, o estrangeiro tem que entrar no território nacional, o fato tem que ser punível lá também, o crime está incluído entre aqueles que a lei brasileira autoriza extradição, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena, não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não está extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável ou pela abolição crimes, que é a abolição do crime. Tudo bem? Gente, você não pode errar não. Porque se você errar, eu vou ficar triste com você. Parece muita coisa, mas eu sei que é muita coisa, mas é decoreba, gente, sério mesmo. Então, por que é hipercondicionado? Porque além desses requisitos, possui essa. Primeiro, a lei brasileira aplica-se também aos crimes cometidos por estrangeiro contra o Brasil fora do Brasil, se reunir as condições previstas no parágrafo anterior, e não for pedida ou for negada extradição, houver requisição do ministro da Justiça. Então, ou seja, tem essa questão de hipercondicionada, né? Porque além daqueles requisitos, aplica-se também a lei brasileira, não só esses requisitos, mas também, caso ele não for pedida ou for negada a extradição, houve requisição do ministro da Justiça. Isso aqui é interessante, é uma diferença entre incondicionada e condicionada e também a hipercondicionada. Porque a incondicionada, os crimes incondicionados, como crime contra a vida, a liberdade e presidente da República, contra o patrimônio, a fé pública da União, dos estados, dos municípios, dos órgãos públicos, contra a administração a quem está ao seu serviço de crime de genocídio praticado por brasileiro ou, veja bem, ou domiciliado no Brasil, é incondicionado. Você vai responder por esses crimes, independente se ser absolvido, condenado, não interessa. E não interessa se você não está domiciliado no Brasil. Mesmo que você não está domiciliado no Brasil, você vai responder aqui, tranquilamente.
Tudo ok? E a condicionada possui condições, você só responde pelo crime caso você não tenha sido o que? Absolvido no estrangeiro, caso você não tenha sido o que? Beneficiário de uma lei mais favorável que acabou extinguindo a punibilidade, caso não haja uma extinção da punibilidade pela abolição crimes e assim vai. Essa que é a condição. Você só responde Brasil caso lá continue sendo crime e você não tenha sido perdoado e nem absolvido. Isso é interessante. Tudo bem? E a hipercondicionada diz o quê? Que quando tratar de um brasileiro, a lei brasileira, melhor, vai ser aplicado perfeitamente quando o estrangeiro comete um crime contra brasileiro no exterior, fora do Brasil. Se John, que é canadense, mata Zé do Abreu, que é brasileiro, ele vai responder no Brasil. Só que só tem um problema, que para esse estrangeiro responder no Brasil, além de ele ter que entrar no território nacional, ser punível ao país em que for praticado, está o crime incluído entre aqueles pelas quais a lei brasileira autoriza a extradição, ou seja, a lei brasileira tem que autorizar a extradição. Eu quero fazer a extradição desse estrangeiro. Por quê? Porque ele praticou um crime contra o brasileiro. Eu quero trazer para ele o quê? Para ele ser penalizado, para ele passar pelo julgamento, fase de instrução e tal, até sentenciado, transitado e julgado. Além desses requisitos na hipercondicionada, é preciso o quê? Que não for pedida ou for negada a extradição, né? Nesse caso, se não for pedida ou negada a extradição, aí não responde no Brasil. E também, além disso, tem que ter uma requisição do ministro da Justiça. É por isso que nós temos o quê? A hipercondicionada, por ter tantas condições. Acho que eu expliquei perfeitamente para vocês.